Muito bem, meu respeitável público. Para você que está chegando agora, estamos no ar com mais um Virando o Jogo em um dia para escrevermos história. Torcedor do Ipiranga que esperou mais de uma semana para esse jogo contra o Caxias, que vai acontecer hoje. Acontece hoje lá no Estádio Centenário contra o time do Caxias, os dois times que brigam por uma vaga para estar no quadrangular final. Falta pouco, são poucos minutos. Hoje eu fiz questão de vir com a camisa do Ipiranga porque o Ipiranga leva na garupa, leva nas costas o nome dessa cidade, Erechim. Não vamos tomar conhecimento. Estaremos em Caxias do Sul, uma das capitais econômicas desse estado. Mesmo assim, estaremos lá contra o Caxias e queremos a classificação. Hoje está aqui o Wesley, e um dia, Wesley, que além do jogo do Ipiranga, temos a estreia do Inter na Libertadores, e o Inter é o Rio Grande do Sul na Libertadores. Muito boa tarde para ti. Eu quero desejar uma boa tarde pro Eric, pro nosso público também. Dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui e elogiar essa bela camisa que o Eric está usando aí, que hoje o Ipiranga tem uma grande responsabilidade. O Ipiranga é mais do que um time do interior da cidade aqui de Erechim. É um time que muito bem representa a região do Alto Uruguai. Tenho feito, e hoje poder dizer que o Ipiranga, com uma vitória, pode deixar para trás Juventude, que ontem empatou com o Esportivo, pode deixar para trás Brasil de Pelotas e pode se classificar em terceiro lugar. Para mim, isso merece palmas e merece muito respeito. Mais uma vez o Ipiranga se coloca frente a um confronto importante, um confronto que vai ser um balizador aí para a sequência e os objetivos do clube. Eu acho interessante colocar aqui que eu estava lendo essa semana sobre uma declaração de um jogador do Caxias, o Gabriel Argenta, na qual ele fala que o foco é importante para esse jogo. Então acho que não só para o Ipiranga, assim também como para o Caxias vai ser um confronto difícil e um confronto de muito respeito entre ambas equipes. E disso eu não tenho dúvida. O Ipiranga que deve contar sim com o retorno de alguns jogadores importantes. O lateral esquerdo Zé Mário, que estava amarelado, bem como também Micael, que também estava amarelado. Em compensação, o Ipiranga não vai poder contar com o Clayton, que acabou passando por um processo cirúrgico. Isso é bom deixar claro, porque no restante do campeonato estadual ele estará fora. Agora, força total. E até para quem está participando aqui, dúvidas em relação à escalação de Júnior Rocha. Eu até coloco aqui porque nós vamos tentar escalar esse time. É um jogo importantíssimo para o Ipiranga. Talvez nós falamos aqui e insistimos em dizer que o Ipiranga, rodada a rodada, precisava pontuar para chegar no objetivo final. Nunca esteve tão perto, mas ao mesmo tempo nunca esteve tão longe. O Ipiranga precisa pontuar, precisa vencer. Um empate não seria ruim, mas precisa vencer. Como joga o time do Júnior Rocha na noite dessa terça-feira? Jogo que acontece às 20 horas, Wesley. Eu na pele do Júnior buscaria um tanto de equilíbrio, porque eu gosto de salientar bastante, até eu estava comentando aqui anteriormente, que eu acho o time do Caxias um time muito perigoso, um time que não vai brincar dentro das quatro linhas. Então acho que o Ipiranga não pode adotar uma postura muito defensiva de esperar o Caxias, e também não pode se atirar para que o pior não aconteça pegando o Ipiranga de calça curta. Mas então assim, colocar um futebol um tanto equilibrado, não aguardando tanto as ações e saber no momento certo para propor a bola no chão. Eu quero, e tenho uma dúvida, vamos lançar a enquete aqui, quem deve jogar? No meu time, começa com David, quase que incontestável, pela lateral direita Muriel, pela esquerda Zé Mário. A dúvida fica pela defesa. Quem deve ser a defesa titular do Ipiranga? Imagino que Reinaldo deve assumir o posto de titular ao lado dele. Não sei se Léo Canu é o postulante favorito. No meio-campo, temos o retorno do Micael, tem também o Mossoró, esses são titulares. O Micael pode até surgir como uma surpresa, outra peça aí. Na minha opinião, o Fidelis deve entrar pelo meio-campo, mas há quem discorde. E na frente, mais conhecido, o pessoal já sabe, né? Jean Silva pela esquerda, pela direita Caprini. E fica uma dúvida também quem vai jogar ali, centralizando as ações, se vai ser o Cristiano ou o Quirino. Eu voto no Quirino, até porque o Cristiano esteve um período aí sem jogar, e o Diego Quirino já mostrou
ser decisivo, não só nessa temporada, como nas outras. Então, para mim, no meu time, joga o Diego Quirino. Eu acho que tu citou aí a colocação da escalação, enfim. Acho que hoje tem que haver uma valorização não só coletiva da partida, bem como as ações individuais de cada jogador da equipe do Ipiranga, porque hoje, como a gente está comentando aqui, é um jogo que pode marcar a história e todo mundo quer marcar a história num clube que está num constante crescimento, como é o caso do Ipiranga. Com certeza. Eu quero chamar a atenção da tabela de classificação. Nós temos o Inter e o Grêmio que aparecem. Grêmio em primeiro com 21, com 20, o Inter já na sequência. Temos mais uma rodada decisiva para os times do interior. A dupla Grenal já está classificada. Logo depois aparece o Ipiranga em terceiro com 15 e também com 15 aparece o time do Caxias. Então esse jogo é decisivo no aspecto de classificação, no aspecto da matemática. O Ipiranga com uma vitória já se classificaria, já estaria garantido para jogar o quadrangular final. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado, porque ninguém vai querer se expor demais, na minha concepção. São duas equipes bem organizadas, não esquecendo que o Caxias, mesmo tendo passado dificuldades nas últimas temporadas, é um time que sempre chega, mas também não digo que que o Ipiranga não vá ter a cabeça fria para poder colocar as ações de acordo com aquilo que imagina para o jogo e tentar buscar essa vitória. Eu digo e repito, hoje é um jogo importantíssimo. É um jogo onde o Ipiranga vai ter que enfrentar todas as dificuldades jogando fora de casa, jogar no Centenário. Tive o prazer de conhecer a belíssima Caxias, uma das cidades mais interessantes aqui do nosso estado. E jogar no Centenário vai ser uma das dificuldades que o Ipiranga vai enfrentar. E tem pela frente o adversário que faz um campeonato gaúcho muito regular. Eu diria que uma das melhores apresentações que o Caxias vem fazendo nesse campeonato, se compararmos até inclusive com as últimas temporadas que o Caxias vem apresentando. É um time que gosta de jogar na força física, é um time que tem muita imposição e talvez seja uma das ferramentas que o Júnior Rocha sabe trabalhar e que vem fazendo durante esses últimos jogos, jogar na velocidade, explorando os dois jogadores de velocidade que tem nas pontas e quem sabe consiga fazer com que o Ipiranga consiga sair em velocidade, consiga criar as melhores oportunidades no contra-ataque, o que já vem fazendo muito bem. Mas eu acho que esse jogo em especial é um jogo em que o Ipiranga vai conseguir vencer do Caxias, se isso acontecer, no detalhe. Vai ser um jogo muito equilibrado. Como tu falou, é uma partida que vai ter a definição dela baseada nos detalhes aí do que vai acontecer dentro de campo. A gente espera que possa sair de lá com um bom resultado, não só com o resultado, mas com um bom futebol. Palpite. O Wesley acertou a última vez em que o Independiente Del Valle acabou ganhando do Grêmio por 2-1. Eu disse que o Grêmio venceria. O Wesley acertou. E agora, Ipiranga e Caxias, ou melhor, Caxias e Ipiranga, Centenário às 20 horas. Eu vou aqui deixar muito claro que a pretensão em acertar o palpite do jogo passado, da qual eu acertei, não era, em momento nenhum foi premeditada, mas eu vou deixar aqui 1-0 para o Ipiranga e eu deixo assim o meu palpite para pelo menos manter parte daquilo que eu acredito de cenário para a partida de hoje. Eu também vou com 1-0. E sabe por que eu vou com 1-0, Wesley? Porque na última edição do Campeonato Gaúcho, o Ipiranga acabou sendo eliminado pelo Caxias, também por 1-0. Cruel, no apagar das luzes. Depois dos 40 minutos, lá no Estádio Centenário, um gol de cabeça, um gol na bola parada, um gol relâmpago, que acabou eliminando o Ipiranga e também nos deixando com essa sensação de que poderíamos ter chegado à final. Então, eu espero 1-0 para, quem sabe, devolver esse sentimento lá para o torcedor de Caxias. Eu acho que tem que haver uma valorização do cenário, da importância que a partida representa e, como eu já disse, na minha concepção, tem que ir lá e manter um equilíbrio, manter a cabeça no lugar, para que quando aparecer a oportunidade ela não seja desperdiçada, porque, como a gente sabe, nesse tipo de jogo, grandes chances não costumam aparecer com tanta frequência. Então, manter a cabeça no lugar para guardar na hora certa. É bom lembrar, esse jogo é decisivo, sim.
A próxima rodada será decisiva contra o Grêmio aqui no Colosso da Lagoa, jogo que deve acontecer no sábado às 20 horas. Essa informação foi dada pelo Renan Mubarak, eu não sei se ela procede, mas ao que tudo indica, será no sábado às 20 horas contra o Grêmio. Última rodada, é o fim da primeira fase, esperamos que o Ipiranga esteja classificado. Agora o Juventude jogou contra o Esportivo e empatou, e isso é bom para o Ipiranga em termos de classificação. Deixar para trás um time da Série A é algo quase que histórico. Vamos ver o que se desenha essa noite aí para o Ipiranga. Esperamos sim, nem que seja sofrido, nem que seja na garra, nem que seja dos jeitos tradicionais desses times do interior, para ganhar, para matar o Caxias e classificarmos em terceiro. Tem condições. Tomara que o vinho dos deuses do futebol esteja azedo no dia de hoje para que o canarinho cante feliz. E que o canarinho volte para Erechim piando, então. Piando, gritando, fazendo o que quiser. Comemorando, em comemoração. Ótimo. Tá. Até porque amanhã é feriado também. Então, assim, eu quero deixar aqui uma mensagem para os jogadores e para o presidente Adilson. Vocês têm que acreditar, porque esse é o único caminho. A qualificação se tem, é manter a cabeça no lugar para trazer o resultado e a classificação também. O Wesley quer ficar mandando mensagem, ânimo, dá um ânimo, quer dar um ânimo para torcida. Não, eu acho que eu já disse aqui, sou um exímio defensor do trabalho realizado pela Comissão Técnica do Ipiranga. Sou um admirador cativo do presidente Adilson e torço muito para que o trabalho tenha frutos, porque ele merece muito. Mas então, eu vou fazer uma defesa, então, não só a comissão técnica. Aliás, Júnior Rocha foi um achado. É um achado não, porque já havia algum destaque nos últimos trabalhos, mas foi pensado e planejado por esse executivo de futebol, Renan Mubarak, que vem fazendo trabalho nesses últimos tempos excepcional. O que vem sendo visto em campo não é por acaso. E faço uma defesa ainda dessa gestão, porque é bom lembrar, para quem acompanha o futebol aqui em Erechim, eu sou um completo defensor, critiquei por muitas vezes, sim, a cidade de Erechim, porque tem muita coisa para evoluir, sim. Acho que a nossa geração, a minha, a do Wesley, a geração mais nova, será responsável por mudar algumas questões que precisam ser mudadas aqui nessa cidade. Agora, eu sempre disse, Erechim, para mim, está no meu coração e está no coração dos torcedores do Ipiranga. E se o Ipiranga hoje tem condições de chegar na penúltima rodada e estar disputando algo, estar pensando em classificação ou em título do interior, diferente do Pelotas, do Esportivo, equipes até que têm o mesmo investimento, se comparar. Se o Ipiranga tem condições de, com o mesmo investimento feito, estar disputando contra grandes times do estado a classificação, isso sim é mérito do trabalho que vem sendo feito por essa gestão e que as pessoas de Erechim, muito bem representadas pelo Ipiranga, que leva na garupa o nome da cidade e da região, precisam respeitar. E mesmo se a classificação acabar não acontecendo hoje, que é muito possível, depois tem o Grêmio na última rodada, se o Ipiranga não conseguir classificar, diferente do que foi visto no jogo contra o Fortaleza, é preciso tirar o chapéu para o que está sendo executado aqui no Ipiranga de Erechim, Ipiranga Futebol Clube. Eu já havia dito que eu considero o jogo de hoje como um divisor de águas. A gente sabe que a equipe adversária também é muito qualificada, mas não se pode deixar de acreditar, porque a partir do momento que isso acontece, aí realmente se perde toda a mobilização e principalmente eu acho que o cenário da mobilização folclórica que tem ao redor do jogo também, porque é uma decisão e a gente sabe que em decisão o que perpassa muito são os detalhes. São os detalhes. Vamos esperar. Agora, quem joga outra partida, essa não tão decisiva, mas a estreia na Libertadores, o Internacional é o Rio Grande do Sul na Libertadores, Wesley? Eu acho que o Inter vai desempenhar o trabalho dele. Eu sou meio contra esse negócio de representação regionalista ou nacionalista em competições internacionais, que é uma filosofia, a gente sabe, do Galvão Bueno, que tem esse costume de dizer que o Inter, o Grêmio, o São Paulo, o Santos, enfim, representam o Brasil na Libertadores, esse tipo de colocação. Eu não sou tão favorável,
mas eu acredito que hoje o Internacional vai conseguir construir um resultado seguro para voltar da Bolívia com um bom resultado. Hoje o jogo é de suma importância para o Miguel Ángel Ramírez, a estreia. Sempre é bom estrear com o pé direito. Ele vai ter esse desafio, jogando contra o time boliviano, atual campeão boliviano. É um time de pouquíssima expressão, uns até dizem nome de shampoo. Eu prefiro não tirar tanto os méritos desse time, até porque está jogando a Libertadores, o que não é prêmio para todos os clubes grandes, até mesmo do cenário sul-americano. Agora, nós vamos falar ainda sobre o jogo do Inter, temos muito até para falar sobre escalação, o Miguel que faz surpresas para dizer qual que vai ser o time do Inter, ele se adapta conforme o adversário, mas antes disso eu tenho um recado para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou até mesmo um local para a sua indústria. Visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, na 7 de setembro, perto da Caixa Econômica, ou também tu pode acessar o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Wesley, Inter, sob o comando do espanhol, enfrenta o Always Ready 19-15, lá em La Paz, a quase 4.000 metros de altitude. Vai ter uma bucha pela frente. Mas tem tudo para começar com o pé direito. Eu estava lendo hoje um posicionamento muito interessante do técnico colorado, na qual ele diz que a altitude não pode ser pretexto para se ter medo de se jogar futebol. Acho muito interessante que se diga isso, porque eu partilho dessa concepção de que não se pode considerar demais fatores externos para definir resultado. Então eu espero que o Internacional chegue lá, respeitando, claro, o posicionamento do adversário, enfim, mas que jogue futebol para construir uma vitória. Sobre o grupo do Inter na Libertadores, nós temos esse campeão boliviano, o Always Ready, a pronúncia que quiserem colocar, o Deportivo Táchira, o venezuelano que mais vezes participou da Libertadores, o Olímpia, tricampeão da Libertadores, esse paraguaio. É uma obrigação do Inter, pelo menos ser primeiro desse grupo ou não? Eu não considero como obrigação, acho que passando está bem aceitável. Eu respeito muito o Olímpia, que para mim é o time que tem uma representação gigantesca no futebol sul-americano, junto com o Libertad, são os dois paraguaios aí que tem uma maior representatividade no cenário sul-americano. Para mim, eu não acredito que seja obrigatoriedade passar em primeiro, mas tem que construir sim uma campanha segura para avançar de fase. Precisa se classificar. Nós temos a informação antes, Wesley. Já vai preparando o teu time do Inter aí, dos 11 que vão entrar lá na Bolívia. Porque antes nós temos a informação de que o Paulo Guerreiro não viajou. Foi uma opção do departamento médico do Inter, junto com a comissão técnica, porque o Guerreiro recentemente, o Wesley, passou por um processo cirúrgico, processo de reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho, que acabou levando ele a um período de recuperação, e a informação que tenho é que Paulo Guerreiro não está 100%, está 80%, e por isso acabou um pouco desgastado, preferiu ficar em Porto Alegre. Agora, e o Inter, qual será o time de Ramírez para hoje? Eu já começo dizendo que eu não gostaria de ver o Lomba no gol do Inter. Eu acho que para mim quem tem que ser o titular é o Daniel. Ou o Internacional deveria apostar no Kehler, por exemplo, deveria trazer ele de volta da Chapecoense e apostar nele. Lomba e Danilo, eu acho que já são carta fora do baralho, pelo menos na minha concepção. Eu entraria com Daniel. A dupla de zaga para mim é Cuesta e Lucas Ribeiro. Nas laterais, eu ia manter o Moisés, gosto muito do futebol do Moisés. O Heitor, na lateral direita, que para mim entrega mais do que o Rodinei, tá? Tem gente que contesta essa informação, enfim. E até vi uma grande contestação pelos atos extracampo do Heitor, que eu também sou uma pessoa que contesta isso. Mas dentro do campo, para mim, ele entrega mais do que o Rodinei. Ok, até aí, para aí, porque essa escalação é a escalação que eu também concordo. Dupla de laterais, Rodinei cascou fora,
Heitor, Moisés no gol, Marcelo Lomba, até porque o Danilo Fernandes está machucado. Dupla de zaga com Vitor Cuesta, incontestável. Agora ficaria dúvida ali entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. Eu fico com o Lucas Ribeiro também. Acho ele um jogador extremamente técnico. Até é interessante que se diga isso. Achei meio descontextualizado quando o Internacional trouxe esse jogador, que com o Eduardo Cudê estava encostado. Aí com a chegada do Abel ele ganhou mais espaço e provou ser um grande jogador. Agora eu vou escalar o meio campo. Primeiro homem à frente da defesa, Rodrigo Dourado. Na segunda função, aí que começa a dúvida. Mas no meu time joga Praxedes e joga Edenilson. Quero dizer aqui que eu tenho uma informação que existe a possibilidade do Internacional fazer uma alteração futura aí, trocando o Dourado pelo Johnny. Tem gente que diz que o Johnny é um jogador de abertura de meio campo mais lento do que o Dourado. Eu já discordo dessa informação. Eu acho que o Johnny tem que merecer mais oportunidades. No meu time também se escala o Edenilson, que é um jogador ímpar para o andamento do futebol do Internacional. O Praxedes tem perdido espaço, mas também já mostrou que tem qualidade para integrar um time titular. E do meio para frente ali, os três homens. Um extrema direita, outro extrema esquerda. É bom lembrar que o Miguel joga num esquema que o pessoal fala no ataque posicional, eu acho que falta um pouco ainda. Mas quando tu tem 3 jogadores que jogam um pouco mais avançados, ele tem um extrema esquerda e um extrema direita, com jogadores que ficam ali. Talvez esse é o problema que tem causado mais discussão, porque ele não definiu nada ainda. E um centroavante. Não vai ser o Guerreiro, possivelmente o Yuri Alberto, porque o Marcos Guilherme jogou a última partida. Aliás, não se sabe. Me diga os teus 3 jogadores da frente, Wesley. Eu tenho uma ideia de se colocar, tentar um Peglo pela ponta direita, que é um jogador que eu gosto bastante, deposito muita fé no futebol desse menino. Para mim, tem que existir a colocação do Yuri Alberto. Isso é incontestável para mim, até inclusive com a possível volta aí mais para frente do Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro hoje não é titular para mim no Internacional. Talvez bastante gente discorde dessa opinião minha, mas eu acredito que hoje o Paulo Guerreiro não farda no time titular do Internacional. Não, aí eu já não concordo. O Paulo Guerreiro é um jogador referência em qualquer time do Brasil e mostrou, apesar de ter feito algumas atuações apagadas, mesmo depois da lesão, é um jogador importantíssimo. Não, claro que ele de uma qualidade acima da média. Guerreiro é jogador que tem história e que tem uma média até interessante. Eu estava acompanhando dados do SofaScore na semana passada, na qual o Guerreiro tem 61 jogos, se eu não estou enganado, com a camisa do Inter, e marcou 30 gols. Então, é uma média interessante, levando em consideração que o Guerreiro já não apresenta mais tantas condições assim, levando em consideração a idade, por exemplo, que já não colabora mais tanto com ele. Mas é um jogador importante para agregar, e pode calar minha boca e voltar destruindo, né? Mas até o momento eu acredito que não seja titular. O titular é Yuri Alberto no teu time. Sem dúvida nenhuma. E o Thiago Galhardo? Acho que o Thiago Galhardo ele tem que ser escalado ali atrás. Eu colocaria ele atrás do centroavante ainda. Eu acho que ele rende melhor. Aí tem que tirar um homem do meio campo. Eu acho que ele rende atrás. Vamos lembrar que o Miguel altera o time em questão de quem está escalado, mas o estilo dele é aquele 4-3-3, ele se ajusta, um pouco até complicado até de escalar, mas o Miguel joga nesse estilo 4-3-3, com 3 homens à frente, 3 no meio campo. Eu venho com uma proposição diferente aqui para o jogo de hoje. Eu espero ver o Caio Vidal, nem que seja entrando no segundo tempo. Gosto da movimentação do garoto, mostrou que tem bola e, na minha concepção, tem muito futuro. Tá, e tu escalou os 2 da frente ali, o Yuri Alberto, pela direita o Peglo e pela esquerda ou vice-versa, pela esquerda e pela direita. Eu tentaria, talvez, em alguma possibilidade, o Caio Vidal, que é um jogador que me agrada, cobrindo o corredor lateral. E até, de repente, o Maurício. Já vi gente dizendo que o Maurício não rende de ponta, enfim. Mas, para mim, merece uma oportunidade.
Eu já vou um pouco para outro lado, outro caminho. Eu acho que o Yuri Alberto, sim, é meu centroavante também. Agora, eu acho que Palácios é uma opção excepcional. É um jogador que veio e já mostrou ser um jogador de muita qualidade. Esse eu acho que eu usaria ainda no lugar ali onde o Praxedes joga da extrema para frente. Eu acho que, levando em consideração, claro que são poucas partidas, mas eu acho que hoje, na minha concepção, o Palácios tira o Praxedes do time do Inter. Mas daí joga com a segunda função do meio campo. Joga no meio campo, não é Joga atacante. no meio campo porque já provou ser um pifador interessante. Daqui a pouco tu queima, é a mesma coisa que aconteceu com o Patrick. O Patrick no teu time é banco. Eu não contesto a qualidade do Patrick em momento nenhum. Para mim é um jogador de movimentação interessantíssimo, um jogador de presença física também, se coloca bastante nessa função de carregar a bola e de manter ela próxima da área. Espero que retome o futebol, né? Não sei, realmente, eu não sei o que vem acontecendo com ele, baixou o ritmo, mas eu confio muito ainda no futebol do Choco. Vamos lá, vamos ver o Internacional em campo. Hoje contra o Always Ready, 19h15. O time do shampoo? Jogo que acontece em La Paz, altitude. Não é desculpa, mas quase 4.000 metros. Que me desculpem os torcedores do Inter, mas vai ser terrível jogar em La Paz na noite de hoje. Não sei se vai ser terrível. Espero que o Inter vá lá e jogue bola o suficiente para voltar tranquilo da Bolívia. Placar para hoje. 3-0 Inter. Otimista. Eu acho que dá 1-0 para o Inter, com dificuldade ainda. Claro que se o jogo fosse no Beira-Rio, eu poderia dizer que o 5-0 tranquilamente. Assim como disse da última vez, não foi 5, mas foi 6 para cima do Aimoré. O Inter tem tudo para passar por cima do Always Ready aqui em Porto Alegre. Agora, o jogo lá na altitude vai ser muito difícil. Eu acho que vale ressaltar a dificuldade. Enfim, eu estava acompanhando alguma coisa hoje com relação às últimas vezes em que o Inter enfrentou times na altitude. Até na Libertadores de 2015, quando enfrentou o The Strongest e tomou de 3-1, inclusive com gol de pênalti do D'Alessandro, mas acredito que hoje o Internacional vai buscar um resultado elástico lá dentro da Bolívia. Elástico eu não acredito. Wesley, Grêmio, sem treinadora, ainda sob o comando de Thiago Gomes, técnico da transição. Demorou, hein? Demorou. Renato ficou um bom tempo no hotel aí, 4 anos e 7 meses. Eu acho que é importante que se diga aí que acabou o ciclo, acabou a brincadeira, acabou o folclore do Renato. Não, isso eu discordo. Apesar de eu achar que ele vai voltar para o Grêmio em 6 anos. Isso eu discordo completamente. Ontem, a informação dada pelo repórter Wagner Martins é que o Grêmio já tem um novo vice-presidente de futebol. Romildo Bolzan, depois do jogo que aconteceu com o Novo Hamburgo, veio a público dizer, antes de anunciar o técnico, o futuro técnico, que será brasileiro, ele vai anunciar o vice-presidente e esse o fará. Dirá quem será o novo treinador. Já sabemos que Marcos Herrmann aceitou o convite. Thiago Nunes não está bem encaminhado, mas é a preferência de Marcos Herrmann. Esperamos ainda a confirmação do novo treinador. Eu acho que o Thiago Nunes, para mim, no cenário do Grêmio, me agrada bastante. É um treinador que vai agregar nas características que o Grêmio está buscando, de utilização de base e um futebol mais bem trabalhado. Vamos conversando ainda sobre isso. Espero que o Grêmio ainda consiga anunciar esse novo treinador antes do jogo que acontece na quinta-feira, já pela Copa Sul-Americana contra o La Equidad. Wesley, Ipiranga hoje decidindo a vida, mais uma noite em que o Ipiranga pode escrever mais uma página belíssima nessa história do Ipiranga Futebol Clube. Vou fazer considerações importantes aqui. Eu acho que o Internacional vence hoje, o Ipiranga tem tudo para isso. E o Renato vai jogar um futebol para descansar um pouquinho. Inclusive, Renato Portaluppi se despediu de Porto Alegre em uma carta divulgada pela assessoria, dizendo um até breve para a torcida do Grêmio. E hoje, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, uma multidão para homenagear o ex-treinador do Grêmio. Wesley, muito obrigado pela participação. Eu agradeço e logo mais estaremos juntos outra vez para continuar debatendo. Estaremos com certeza para você e para a torcida do Ipiranga. Força, esperamos uma vitória e voltamos na quinta-feira com mais Virando o Jogo. Um abraço para todo mundo.